Vamos lá, pessoal. Boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente. Nós temos um painel que o nosso grande objetivo é trazer conteúdo rico, que traga provocação para vocês, o máximo de provocação possível, para que desperte novos interesses ou novos insights e vocês, inclusive, preparem perguntas para que a gente possa colocar para os nossos especialistas no tema. Eu sou o Head de Inovação na Wake. A Wake, vocês estão cada vez mais conhecendo em profundidade o que cada pilar da Wake faz, Wake Commerce, Wake Experience, Squid by Wake, que é a nossa plataforma de influenciadores. E eu sou responsável por inovação cross, então vocês podem imaginar que é um belo de um desafio, super bacana estar aqui, aprendendo com cada um deles, inclusive com esse painel de influenciadores, é a melhor forma que eu vejo para aprender e continuar inovando dentro da Wake. E aí eu passo para que eles se apresentem, inclusive Renata Gerês, por favor, se você pudesse se apresentar. Obrigada pela presença de todos que estão aqui. É super concorrido esse espaço, então a gente fica feliz que com tanta coisa vocês escolheram dar uma pausa aqui para ouvir um pouquinho. Eu sou a Renata Gerês, como o Diego me apresentou, eu estou no Mercado Livre faz 2 anos e sou responsável por Social Commerce Latam, que vocês espero que já tenham conhecido ali no aplicativo, os vídeos curtos que tem dentro do app do Mercado Livre. Tem uma trajetória aí com vários tipos de marketing e agora nessa em específico de crescer o social commerce no Mercado Livre e na América Latina. Rafa. Boa, gente, eu sou o Rafael Arte, mas podem me chamar de Rafa. Hoje eu sou responsável por toda a área de negócios da Squid by Wake, onde a gente olha para desenvolvimento de modelos de negócio com influenciadores e principalmente formatos disruptivos que fogem daquele tradicional, um post, 3 stories, acima de tudo. Sou um mega entusiasta, trabalho com influenciadores aí há mais de 10 anos e vai ser super legal poder compartilhar um pouco desse conteúdo com vocês. Muito bom. Adoro a modéstia deles. Eu tenho 3 comentários aqui. A Rê conhece muito sobre conteúdo. Ela vai contar várias coisas aqui sobre estratégia do Meli em relação a influenciadores. Então ela é super especialista nisso. O Rafa tem 10 anos, mas 10 anos intenso de influenciadores. Então sabe muito bem o que ele vai trazer aqui pra gente. E um comentário que eu queria aqui só validar. Vocês já foram impactados alguma vez por vídeos dentro do Meli, no Mercado Livre, no aplicativo? Quem já foi? Precisamos trabalhar mais branding. Vamos chegar lá. Eu sou sócio do negócio, eu sou super impactado. Aliás, vamos falar sobre a questão de como o comportamento das pessoas está mudando à medida que os novos vídeos chegando, influenciadores chegando, as nossas plataformas de interação e não apenas a busca tradicional, Google, a gente começa a buscar produtos de uma maneira muito diferente. A gente observa isso no mercado de uma forma cada vez mais intensa, as novas gerações chegando. Eu acho que eu estou no meio do caminho das novas gerações e as antigas. Então eu sou altamente impactado por criadores, influenciadores que produzem vídeos dos produtos para que eu possa conhecer mais sobre esses produtos antes de comprar. Então isso para mim é muito importante, traz muita certeza e eu conheço muita gente que também já está sendo impactado dessa forma. Eu também queria dizer que nós estamos entrando na que se chama de Creators Economy. Cada vez mais as agências, as marcas, os produtos estão interagindo de uma forma muito mais interativa, muito mais co-criativa, para que eles possam criar as peças cada vez mais rápido, porque hoje está tudo numa velocidade intensa, de manhã você acorda, já vê uma tendência, produz um vídeo, à tarde você já tem que estar medindo os resultados para o próximo dia, está tudo muito rápido. O modelo tradicional de esteira de produção de conteúdos já não funciona mais, então foi necessário que as marcas e as agências, os produtores de conteúdo se redefinissem em relação a esse modelo operacional. A outra coisa que eu queria trazer para vocês é que nós também temos o impacto da inteligência artificial. Eu vou me arriscar, não consegui assistir tantos painéis quanto eu gostaria de assistir no evento, mas vou me arriscar que 80% dos painéis devem comentar sobre inteligência artificial ou AI. E não é diferente no mundo de criação. Influenciadores encontrarem marcas, marcas encontrarem influenciadores, inclusive vamos falar sobre isso na produção do conteúdo, como a gente traz eficiência, efetividade para que o criador foque na criação e não na mesmice operacional de uma criação básica do conteúdo. Então, criar inteligência para facilitar a vida do criador. E com isso, eu queria trazer para vocês aqui o seguinte, começando pela primeira pergunta. Marketing de influência é um termo que a gente tem ouvido cada vez mais. Eu queria que você começasse trazendo para a gente qual que é a definição que você tem sobre o marketing de influência, trazer um pouco mais de cor, clareza, corpo, para que todo mundo fique na mesma página. Perfeito. Bom, o marketing de influência, eu acho que o Rafa é o PhD, não quero
me meter tanto nessa visão, mas eu acho que ele é um conceito bastante abrangente, né? E que passou por várias fases que o Rafa explica super bem. Vou passar essa bola para ele. Mas no sentido onde a gente está agora, marketing de influência, na estratégia do Mercado Livre, a gente tem uma frente de estratégia de geração de tráfego, de brand building, né? De realmente nos associar a grandes influenciadores, desde Marcos Mion até nanos e influenciadores menores. E agora nessa estratégia que a gente tem de social commerce, né, que vai além de ir para fora do Mercado Livre para trazer clientes e para construir a marca, mas realmente usar um tipo de conteúdo, né, user-generated content, mais parecido com o consumidor falando com outro consumidor, e essa influência mais no sentido do alguém como eu me explicando como funciona, quais são as dores e essa conexão já dentro do Mercado Livre. Né? Então a gente está usando partes né, a gente tem social e marketing de influência em várias etapas da nossa estratégia, e essa nossa mais recente inovação, que é o Clips, Mercado Livre Clips, que espero que quem tiver o app aí depois já dá uma navegada. Cuidado, vocês vão gastar dinheiro que vocês não podiam. Segura o cartão de crédito. Não, mentira, gasta para eu bater minhas metas. Mas basicamente a gente está inovando nesse sentido de ir para um micro e nano, que acho que é um trabalho que a gente faz bem junto com a Squid, de gerar conteúdo que realmente gera valor, que é genuíno, que fala a linguagem do consumidor para ajudar ele na experiência de compra. Né? Então, os vídeos já são parte da experiência de compra do usuário. Né? Você comentou, né, que as pessoas não buscam mais no Google, até esse é um próprio dado do Google, 40% vai buscar no TikTok, vai buscar nos Reels. E também muita gente, quando vai procurar coisa para comprar, a gente tem um dado que a maioria já vai direto buscar no Mercado Livre. Então, fazia muito sentido a gente integrar e ter essa melhor experiência de compra, já que eu vou buscar um produto no Mercado Livre, que eu já busco através de vídeos, porque já é um comportamento normal do usuário, e o marketing de influência nos ajuda muito a trazer essa perspectiva do consumidor, né, de uma referência de quem está ali no dia a dia, e não uma experiência específica, né, de um vendedor, mais uma venda, vamos dizer assim, mais hard sell, né? Super. Queria complementar aqui o que a Rê trouxe. Eu gosto muito dessa pergunta, né, porque ela pode ser uma resposta hiper clichê, que é aquela resposta mais acadêmica, que fala que o influenciador é a personalidade, que tem o número de seguidor X, gera um engajamento Y, entrega uma frequência Z. Mas eu gosto muito de ver o marketing de influência num formato mais transacional, olhando como a arte de monetizar a atenção das pessoas. Acho que marketing de influência é sobre a atenção que você gera. E quando você percebe, né, campanhas bem-sucedidas, grandes influenciadores, eles são bons agregadores de atenção. Se eu fosse calcular, né, o valor desse painel, pegando a hora de cada um de vocês que estão aqui, seria muito caro. A atenção é um item muito caro, disputado com várias palestras e o que está acontecendo nesse momento. E aí você tem uma evolução desse modelo que vem acompanhando os últimos anos de desenvolver cada vez mais mecanismos de prender a atenção. Você sai de um modelo de YouTube que a gente consulta, né, onde o watch time, o tempo de assistir o vídeo era muito importante, e você começa a ir para plataformas de vídeos curtos, né, com o loop infinito de conteúdo para te manter. Você vai lá no TikTok, daqui a pouco você se perde e você está 15, 20, 30 minutos. Então a arte de entender a atenção das pessoas, para a gente é o grande segredo do marketing de influência, trazendo o próximo problema, que é como a gente metrifica essa atenção. Então acho que tem alguns paradigmas legais, os novos modelos como social commerce, live commerce, eles vêm olhando para essa questão da atenção, e um pouco sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui no painel. Muito bom. Fazer um comentário sobre alguns termos que vocês colocaram, sobre essa questão de prender a atenção da audiência. Eu não sei vocês, vou supor que seja parecido com como prende a minha audiência. Tem que existir verdade. Se houver verdade do criador, quando está produzindo aquele conteúdo, linkado àquele produto, que é disso que nós estamos falando, ele usa o produto, ele gosta do produto, você percebe a verdade e aquilo te influencia positivamente. Quando acontece o contrário, também acontece esse efeito contrário. Você ser impactado por alguém e falar, mas ele não usa esse produto, ele não tem cara de quem poderia falar com propriedade sobre esse produto. Então, a criação da verdade é um ponto muito absoluto para mim em relação a quando eu sou impactado por um criador. Isso faz sentido para vocês? Com certeza, com certeza. E acho que isso vem muito do que a gente falou, né, até dos criadores da monetização. Acho que o social commerce traz para os criadores mais uma forma de monetizar, mais um canal de monetização. E até acho que é uma forma deles poderem falar alguns nãos, que eu acho que é uma coisa que
vem muito forte e é uma tendência, eu vou falar coisa antiga, de essa cocriação das marcas com os influenciadores, de ter essa conexão com o produto, com fazer sentido e não simplesmente vender a atenção dos seus usuários, porque isso no médio e longo prazo tem uma penalidade. Mas a gente sabe que o criador precisa viver de alguma coisa, né? E se chega ali uma proposta e ele tem que aceitar, mas a gente sabe que tendo mais canais e o Creator Economy, essa associação com o Social Commerce que permite que você meça melhor os resultados, também vai beneficiar ele para ele fazer também escolhas mais acertadas e não, né, um dia eu estou fazendo propaganda no Mercado Livre e outro dia estou fazendo propaganda da Shopee, baseado em R$ 4. Mas também outras marcas que não fazem sentido, que não tem fit. A gente, tem N casos, N cases de criadores que fizeram conteúdo com produtos que não traziam essa verdade para o usuário, que eu acho que é uma vantagem. Né, e que eu acho que as estratégias são complementares, né? Você ter grandes nomes, personalidades, pessoas que são reconhecidas como autoridades no assunto e você complementar com micro e nano influenciadores que trazem essa perspectiva e eu acho que a verdade fica muito mais conectada, porque não existe um benefício direto, né? Não tem um sponsorship, normalmente é alguma coisa mais espontânea e que tem esse viés mais espontâneo, ajuda bastante e que eu acho que leva muito para essa evolução do marketing de influência que, enfim, vem eu acho que uma coisa nunca substituiu a outra, mas foram surgindo novas formas de fazer que são complementares e que criam esse creator economy ainda maior do que ele já foi em alguns anos atrás. Tem uma questão que é super interessante sobre isso, que você comentou, Di, que é o seguinte. Acho que um dos grandes paradigmas quando a gente fala sobre marketing de influência é entender a visão do influenciador enquanto um usuário daquilo, né? Existe muito uma questão que prejudicou o modelo, que eram empresas que queriam trabalhar com influenciadores e o influenciador não consumia aquele produto, não tinha uma identificação e isso acabava passando uma falta de verdade que impacta a audiência ali na ponta, né? E aí esse paradigma é sobre como que a gente consegue achar pessoas que realmente consomem aquele produto para ter propriedade para levar isso nas redes sociais. Quando a gente olha o próprio modelo de clips, e aí depois acho que é legal conceituar para o pessoal como que funciona, a gente queria achar pessoas que realmente tinham aquele produto, que realmente compraram no Mercado Livre, para poder falar sobre aquilo. E a gente percebia que era muito claro que os influenciadores que tinham passado por essa jornada do consumidor, né, que pegaram esse produto e utilizaram ele para fazer review, eram que traziam maior engajamento, eram que tinham um melhor tipo de conteúdo e assim por diante. Porque isso daqui é até um ponto legal de observar que, lembra que eu falei sobre a atenção, né? Quando a gente olha uma questão de vídeo curto falando, né, dentro de um e-commerce de um produto, eu estou tendo uma pessoa que ela não quer ler primeiro, necessariamente, uma descrição técnica. Ela quer ter a opinião de uma pessoa que está consumindo aquilo. Então é um viés de consumo de conteúdo baseado no tempo dela. E isso faz com que você molde esse modelo. Então, de fato, achar pessoas que consomem o conteúdo, consomem o produto para gerar conteúdo é uma coisa essencial que com tecnologia, enfim, metodologia, a gente acaba utilizando. Existe uma arte por trás disso, que é você dar esse match entre o influenciador com o produto que ele tem maior aderência, que a gente sabe que ele vai colocar para as pessoas as reais características daquele produto, daquilo que é bom, daquilo que não é bom, para que a pessoa saiba exatamente o que ela está adquirindo por aquela influência. Eu sou muito impactado por isso, então não sei se eu sou a referência nesse sentido, mas eu gosto quando existe essa verdade mais profunda por detrás do conceito. E uma outra coisa que eu queria colocar, Rafa, antes de a gente avançar para o próximo tema, você falou, Rê, de nano-influenciador, micro-influenciador e os macro-influenciadores. Como que a gente classifica? Como é que funciona isso nesse mercado? O que é um nano, o que é um micro, o que é um macro? Eu acho que você é a melhor pessoa para responder essa. Não, super. Posso trazer aqui um conceito para o pessoal. E essa é uma pergunta muito recorrente, né? A gente define tier, que a gente fala, né, classificação de influenciador de duas formas. Uma forma como o mercado olha e uma outra forma como eu gosto de olhar, né? E eu gosto de ter definições diferentes. Para vocês terem noção, eu gosto de ensinar marketing de influência para minha avó. Porque se eu conseguir ensinar para ela marketing de influência, eu consigo ensinar para qualquer pessoa, né? Então, a definição hoje de mercado é sobre tamanho de base. Então, eu vou ter ali os nano-influenciadores até 10 mil seguidores, né? De 10 mil a 100 mil eu vou ter os micros, né? De 100 mil a 500 mil eu vou ter os mesos e de 500 mil para cima os macros. Rafa, e celebridade? Celebridade não tem a ver com o número de seguidores, e sim em ser uma figura pública e notória. Eu posso ter uma celebridade com 10 mil seguidores. Ela continua sendo uma celebridade. Então essa é a definição acadêmica. Eu gosto de ver, né, o tier do influenciador
da correlação dele entre engajamento e alcance. Aonde quanto menor o tier do influenciador, mais engajamento ele tem naquela base, menos alcance porque tem a base menor. Né? Quanto maior o alcance, menor o engajamento, maior vai ser no tier. Porque assim, né, se eu olhar um influenciador de 1 milhão de comédia hoje, ele não é um influenciador grande, porque eu tenho influenciadores de comédia com 30 milhões de seguidores. Agora, se eu acho um médico proctologista com 10 mil seguidores, naquele segmento ele é um influenciador grande. Então tem essa percepção de número versus conceito que a gente acaba utilizando. Não sei se você concorda comigo. Super concordo. E acho que é aquilo que a gente comentou de como esse tier ou esse objetivo condiz com a estratégia que você vai executar. Por exemplo, em clips, que o usuário já está dentro do Mercado Livre e já está muito mais próximo de uma conversão, né? Diferente você tá vendo ali as redes sociais fazendo swipe, tem piadinha, tem dancinha e de repente tem um produto. O usuário, quando chega no Mercado Livre, ele já está provavelmente a fim de gastar o dinheiro dele. Então ele entra ali. Ele já entra ali para ver produtos, né? Então já uma pessoa que, e aí é bom para quem tem loja no Mercado Livre, está querendo aumentar a exposição, é um usuário que já está muito mais próximo da conversão e no momento de decisão de compra muito mais avançado no funil de compra. Então, ter uma celebridade falando sobre um produto talvez não seja tão relevante quanto eu ter um usuário, alguém que é micro-influenciador, mas que traz essa verdade, ajudando na decisão de compra e realmente trazendo as dores e tangibilizando, né, algumas coisas. Porque, cara, para ver o produto em foto e descrição técnica, a gente não precisa do vídeo. Né? A função do vídeo é justamente tangibilizar o que você não consegue ver num anúncio, numa publicação, ou numa peça de branding, ou numa coisa mais de construção de marca, que a pessoa nem está naquele momento de consumo de pensar o que significa 1.700 watts de potência. Eu não sei. Mas se alguém me mostra um secador de cabelo, esse é forte. Se é 1.700, se é 200 mil, não sei. Então acho que é essa verdade aqui, colocar uma celebridade para fazer esse tipo de conteúdo talvez não seja tão efetivo quanto trazer ali um micro e nano, e acho que é a questão da geração de tráfego também, né? Então o usuário já está dentro do Mercado Livre, a gente não precisa gerar tráfego. Então se ele faz vídeo bom, com verdade, bem construído e só a avó dele segue ele, que nem você, Rafa, a minha avó gasta bastante dinheiro no Mercado Livre. Pra mim tudo bem. Não, e só uma coisa para complementar, que é uma coisa interessante, né? Porque quando você fala sobre essa visão de conteúdo por usuário, você começa a extrapolar nos mais variados tipos de produto, né? A Rê falou o exemplo do secador, mas vamos supor que eu quero comprar uma roupa, né? Eu, cara, zero à esquerda, né? E quem me veste é a minha esposa. Mas se um dia eu quisesse comprar, né, uma camisa, a minha dúvida seria, cara, isso combina com que tipo de cor de calça ou que calça? Então, eventualmente, se eu tenho um clips da pessoa falando assim, cara, essa camisa, se eu uso nessa ocasião, combina com essas cores, com calça de sarja ou calça jeans. Cara, isso já muda a minha experiência, eu já vou pôr no carrinho, né, uma peça complementar. A questão é que na jornada de consumo do produto que as pessoas fazem, a pessoa tem que se esforçar muito para aprender sobre aquilo. E acho que a questão do clips é aproximar e facilitar essa régua de convencimento. No fim, estamos falando de otimizar a experiência do cliente. Então, colocando o cliente no centro, a gente já falou sobre verdade, que é a parte relacionada a como eu faço um match do influenciador, criador com o produto e a marca. Segunda etapa eu estou melhorando a experiência, a jornada do cliente, colocando de novo o cliente no centro da história. Né? Exatamente. E aproveitando que a gente já falou um pouco sobre o que é o marketing de influência em duas diferentes perspectivas, eu queria deixar vocês também cientes que nós vamos fazer perguntas a partir de vocês para eles depois. E a gente fala um pouco do case agora, do Mercado Livre, como que é a estratégia, o posicionamento operacional, tático, mas seria legal vocês pensarem em perguntas, aproveitar esse momento. A gente vai ter 15 minutinhos depois para colocar essas perguntas e eu acho que é bacana vocês participarem com a gente. Então só esse recadinho, por favor. Rê, entrando agora numa parte que eu acho que é fundamental desse nosso papo, uma vez que a gente está alinhado no conceito do que é o marketing de influência, a gente até entrou um pouquinho mais em alguns detalhes, características, nuances. Conta pra gente um pouquinho sobre a estratégia do Meli. Só o Meli deve ter ajudado muito a encher essa sala aqui. As pessoas são curiosas para entender como que o Mercado Livre funciona. Eu não tenho cupom, tá, gente? Desculpa. Tem? Não trouxe, gente. Desculpa. Poderia ter. Bom, e como que a estratégia se deu no Mercado Livre? Por que vocês definiram isso? Por qual é o objetivo? Onde vocês queriam chegar? Onde vocês chegaram até agora? Contar um pouquinho mais dessas decisões, dos bastidores, ajuda as pessoas a entenderem como eles poderiam levar isso também para a realidade deles. Legal, maravilha. Você poderia trazer? Vou tentar contar de forma bastante sucinta e fiel a realidade, mas aí qualquer coisa, se surgir dúvidas, a gente faz depois.
Acho que assim, o Meli é obcecado pela experiência do usuário e garantir uma experiência de compra, né? Então, a gente identificou 2 pontos super importantes, né? A gente sempre olha para fora quais são as tendências e o social commerce já é uma realidade na China, onde é uma fonte de inspiração para o e-commerce, né? Não é uma verdade absoluta que a China é uma inspiração para o e-commerce, e a gente já via esse movimento de social commerce acontecendo lá, onde as principais plataformas de e-commerce já absorvendo funcionalidades de social, né? Então, os reviews com vídeo, as pessoas darem recomendações, você poder ter ali os afiliados, que sempre foi muito forte ali. E, por outro lado, as redes sociais também colocando funções de venda e trazendo essa opção, né, para as marcas e para os varejistas de venderem nas redes sociais também. Então, isso já acontecia, já é uma tendência de mercado que dá para nós uma boa pista da onde a gente tem que ir. Por outro lado, a gente também viu que, como eu comentei, os vídeos já são parte da experiência de compra do usuário. Eles já pesquisam, eles já procuram reviews, eles já vão atrás. Então, faz muito sentido para nós começar a realmente integrar esses vídeos na experiência de compra do usuário para facilitar ele e realmente ter uma jornada de compra agradável, que cumpre com a sua função, que agrega as informações que são necessárias. Então, a gente tem muito esforço para melhorar nossas plataformas de reviews de produto. A gente tem esse esforço de colocar os vídeos nos pontos de contato que são mais importantes, que a gente vê que tem mais adesão, que ajuda na conversão, e também todo um cuidado de algoritmo, né, que a gente desenvolve para associar uma coisa que é um diferencial que a gente tem no Meli, né, de associar os interesses de compra de um usuário. Então, a gente já tem anos ali de experiência para outras iniciativas de retargeting, de sugerir produtos, de fazer mercado ads e outras coisas. Então, já saber os interesses de compra desse usuário, o lookalike, categorias relacionadas, e associar isso à qualidade dos vídeos e o que a gente está tendo de conversão e outros sinais de qualidade do que a gente está mostrando, e associar isso para mostrar para o usuário. Então, hoje a gente está em 2 pontos de contato, né? A gente lançou o Mercado Livre Clips no Brasil e na Argentina em setembro do ano passado, lançamos em México agora no mês passado, vamos para mais mercados, justamente porque a gente entendeu que realmente integrar essa experiência de vídeo na jornada de compra cumpre um serviço não só para o cliente, que descobre novas categorias, facilita a decisão de compra, consegue tangibilizar o produto, mas também para os vendedores do Mercado Livre. Então, a gente tem um dado que a gente rodou agora no Q2, que os vendedores que postaram vídeos em Mercado Livre Clips, e aí trazendo essa perspectiva não tanto de venda, a gente tem um cuidado de evitar ao máximo que os conteúdos que são mostrados ali pareçam uma propaganda, que realmente seja um conteúdo genuíno numa linguagem que agrega ao consumidor, que não seja só uma coisa de branding, né? A música com produto lá em vários takes e uns letterings bonitos. A gente realmente quer trazer esse conteúdo que ajuda o usuário a tomar decisão e tangibilizar. Então, a gente comparou 30 dias antes a quantidade de visitas que uma publicação tinha, um anúncio tinha, e 30 dias depois de postar um vídeo em Clips, e o crescimento de quantidade de visitas nessas publicações, desses anúncios, é de, em média, 500% no Brasil. Uau. Então, realmente é um crescimento e uma visibilidade que a gente sabe como é caro, né? Como é importante aquele espaço, a home do app do Mercado Livre, ter um tráfego enorme de usuários e fazer bons vídeos e começar a realmente ter uma estratégia de conteúdo para aquele espaço, gera realmente muita mais visibilidade para uma marca ou um produto que por aí o consumidor não procuraria diretamente, ou não teria um investimento ali de gerar conteúdo, mas um bom vídeo que realmente seja genuíno e gere valor e converta e traga uma boa experiência, vai estar priorizado e vai aparecer na home do app. Outro lugar que a gente está também agora são nas buscas. Então, quando você isso é só no app, tá? A gente não tem a experiência desktop, até porque a adesão de vídeos curtos em desktop já, vocês sabem, a gente prefere gastar energia em fazer coisas que vão gerar resultados no mobile. E aí, quando você pesquisa alguma coisa, se a gente tem quantidade de vídeos e a gente toma esse cuidado que seja vídeos que tenham um mínimo de score de qualidade, um volume de vídeos suficiente para a gente falar, temos vídeos sobre esse produto, além dos anúncios, aparece também um carrossel de vídeos do produto que você buscou. Então, isso também ajuda muito a um vendedor que por aí está lá na segunda, terceira página. Se eu tenho uma estratégia de conteúdo e posso aparecer na primeira página de busca. Então, a gente tem visto que essa estratégia entrega para os dois lados. É um começo, né? Então, a gente não acredita que só o Mercado Livre Clips compõe o social commerce, mas é o passo mais importante e inicial que a gente deu. E eu imagino, e aqui
jogando coisas, senão o meu time de PR me mata. Mas eu imagino que um dia, espero daqui ano que vem, ou 2 anos, falar, nossa, você lembra quando não tinha vídeos no Mercado Livre? Nossa, como que a gente comprava? Nossa, que esquisito. Nossa, você lembra? Então, assim, essa é a nossa ambição, é onde eu quero chegar, né? Onde que o nosso time de social commerce quer chegar. E, enfim, nessa jornada e mesmo esse ano, nos próximos anos, a gente vai ter mais pontos de contato, a gente vai estudar muito para saber os lugares certos para melhorar a conversão. No fim, somos um varejo, a gente não vai colocar vídeos em lugares que não vai gerar mais venda para o vendedor do Mercado Livre e nem vai agregar valor para o usuário. Então, a gente está fazendo todo esse estudo, mas imaginamos que nos próximos meses aí vocês vão ver mais coisas de social commerce acontecendo no Mercado Livre. E queria até assim, trazer uma reflexão super legal, um elogio ao Mercado Livre. A gente teve essa vivência desde o começo do processo até agora. Eu acho que existiu uma questão muito importante quando você olha social commerce no mundo, do porquê ele talvez ainda não deu tão certo no Brasil. Porque quando você vê esses modelos da China, até dos Estados Unidos, a grande intenção das pessoas é querer copiar o formato. Só que aqui no Brasil, a gente tem um hábito de consumo de conteúdo completamente diferente do resto do mundo. Então, se hoje eu for falar sobre marketing de influência em outros países, o que a gente tem no Brasil não cabe, né? É tipo aquela, sabe aquilo lá, explica para gringo para ver se ele entende? É um negócio meio maluco, né? E o Meli conseguiu traduzir essa linguagem de consumo para a questão dos clipes. Então, isso é hiper funcional. E trazendo também uma outra reflexão, que é o seguinte, né? Não adianta você ter um vídeo, você tem que trabalhar em quantidade, em volume. Só que manter quantidade e volume com qualidade, para que isso ajude a gerar venda, é um outro desafio muito interessante que, cara, poucas empresas toparam fazer algo do tipo. Então, acho que tem uma questão de ser pioneiro, tem uma questão de nacionalizar o formato do social commerce e começar com dados, comprovar que isso faz sentido para o modelo de negócio. Então, acho que não só muito sentido, mas mostra que hoje é um modelo legal de ser investido daqui para o futuro. Bacana. Rê, você falou sobre a estratégia e aqui o Rafa colocou até já um desafio, que é a questão quali versus quanti, né? Quais são os desafios que você poderia pontuar, que você mais enfrentou durante essa jornada de implementar essa estratégia? O que você pode sugerir como o que você tem feito para tentar buscar soluções? Quais são esses desafios, os principais? Bom, são vários, hein? Foi uma eu imagino. O Rafa acabou de falar para mim que eu sou concisa, né? Eu acho que tivemos que ser concisos, assim. Foi muito rápida a transformação, né? A gente estava com live commerce. E aí a gente entendeu que o modelo de vídeos curtos tinha um ability to win muito mais forte e escalável, então a gente sempre focou em fazer coisas escaláveis. Então, claro que no começo tem um esforço inicial de setup, mas tudo foi muito baseado em processo e mensuração de dados, e assim, dados e processos para gerar escalabilidade. Então, acho que é isso que os micros e nanos nos fornecem, é isso que a inteligência artificial nos ajuda para garantir que tudo que a gente faz é escalável. E isso é o que vídeos curtos permite. Não só para o Mercado Livre, eu acho que esse é um ponto, não tem limites de vídeos que um vendedor pode subir na plataforma do Mercado Livre. Então, dá para a pessoa testar várias coisas que dá certo, que é essa cultura de teste que funciona muito bem em várias estratégias. Então, se você está errando pouco, você está testando pouco. Né? As maiores inovações, os melhores resultados vêm de você ter muitos erros. Então, a gente errou no meio do caminho, a gente testou, parou. Acho que o trabalho com os parceiros foi fundamental. Então, a gente tem uma visão, né, de que os vendedores e as marcas e o próprio consumidor vai ser o principal produtor de conteúdo, e já é uma verdade no Brasil. Mas a gente começou ali com nossos parceiros que nos ajudaram a testar formato, a entender a adoção, a entender como converter melhor e retroalimentar todo o processo com essa informação. Então, acho que manter as coisas simples para que elas sejam escaláveis foi fundamental. Trabalhar em equipe e otimizando a fortaleza de cada um e aprendendo de cada um e as boas práticas. Então, esse time multidisciplinar, com vários parceiros, ouvindo bastante os inputs dos especialistas, nos ajudou muito a tomar as decisões mais acertadas. E acho que o comprometimento, tipo, a vontade incansável de fazer o melhor para o consumidor, né? Então, se eu estou vendo um vídeo ali na minha plataforma que está doendo o olho do meu cliente, cara, tá errado, vamos voltar para trás. Se está passando, volta atrás também. Então, inclusive, se vocês verem vídeos muito ruins, podem me mostrar, que aí eu vou brigar com o Rafa. Não, mas acho que é um pouco disso, assim, de manter as coisas simples e escaláveis, assim, e ser simples e ter dados, e um pouco pela sua intuição também eu acho que é importante, porque às vezes tem um monte de dados, um monte de análise, mas você não pode fazer nada com aquilo. Então, cara, simplifica, faz as análises só das coisas que você pode otimizar, que você tem poder de mudar, e retroalimenta toda a cadeia com essas informações.
Legal. E eu queria fazer uma observação, viu? Não existe vídeo ruim no Meli, porque existem muitos critérios de aprovação para que um vídeo passe, né? E aí, é bem interessante, e contando para vocês até um pouco do desafio da Squid, se me permitir, né? Quando a gente começou a fazer esse modelo, a Squid é um dos parceiros que tem hoje o Mercado Livre, a gente começou a entender que a fórmula para a gente escalar o modelo é uma fórmula muito mais matemática do que uma fórmula necessariamente quantitativa do conteúdo. Porque a gente entendeu que, acho que primeira coisa, tá? A gente estava querendo comprar, né, o modelo de conteúdos, não estava querendo comprar mídia, audiência. Então, influenciadores menores que tenham carinho pela criação funcionavam melhor. Segundo, eu tenho uma série de critérios para que eu consiga aprovar um vídeo que a gente inicialmente fazia numa visão humana da coisa, olhando, né, os vídeos, e a gente desenvolveu uma inteligência artificial que conseguia ler os vídeos, ver se os parâmetros estavam certos e a partir disso levar para uma aprovação, o que fez com que a gente ganhasse muita escala. Então, acho que o grande ponto é que para que a gente consiga chegar num modelo que faça sentido em grande escala, precisa ter tecnologia, precisa ter dados, e a gente desenvolvendo, utilizando essa questão de inteligência artificial, visão de conteúdo e principalmente os parâmetros, conseguiu produtizar, né, um modelo que gera essa escala e que consegue dar, e aí sim, pessoal, mas oportunidade para novos criadores de conteúdo rentabilizarem no Creators Economy. O marketing de influência antes ele era muito elitizado, e a gente vem nos últimos 2 anos dando oportunidade e monetização para criadores de conteúdo que antes não tinham nem a possibilidade de rentabilizar esse ponto, e é uma coisa que eu gosto demais de ver como a gente está conseguindo incluir as pessoas dentro desse mercado. Estamos na fase da democratização Com desse certeza. tipo de tecnologia. Com certeza. Muito bom. Eu tenho mais umas 200 perguntas para vocês aqui, mas já fui indicado que o tempo acabou. Já tenho... Então vamos ver aqui, pessoal, se alguém gostaria de abrir perguntas. Eu sei que a primeira pergunta é sempre a mais difícil, mas aí ela puxa as demais. Quem gostaria de colocar alguma pergunta pra gente aqui? Pra Renata, pro Rafa? Márcio, eu sou da Pernambucanas. Da? Pernambucanas. Você falou bastante de aumento de tráfego quando está o vídeo linkado ao produto. E conversão? Você tem visto alguma movimentação de conversão? A gente ainda não tem dados oficiais de conversão. O modelo de atribuição está sendo bastante discutido, né? Porque o Mercado Livre tem vários canais de ponto de contato que você pode ter entre ver o vídeo e realmente efetivar a compra. Temos várias estratégias de retargeting, ponto de contato. Então a gente está estudando ali junto com os nossos experts de dados qual percentual dessa atribuição que a gente vai dar para conversão. E não é um dado, e aí disclaimer, não é um dado meu oficial do Meli, mas eu tenho vendedores que a gente tem contato, né, que tem nos apoiado a gerar case e tudo mais, que viram um crescimento de 30% nas vendas depois de postar os vídeos. Né? Tem até um case bem bacana de um seller super pequenininho lá do Mato Grosso, que a gente viu que, cara, muitos vídeos postados, muitos, e você vê uma evolução dos vídeos, começaram super básico, agora, né, investiram em colocar, e é uma pessoa da equipe que faz, e assim, eles têm anúncio que cresceu em 3.000% a quantidade de visualizações. Então, é uma oportunidade bem grande de gerar tráfego, e imaginando que você mantenha a sua conversão, que isso vire conversão também, mas por enquanto, assim, de conversas com vendedores, em média 30%, mas aqui não é um número oficial, não é uma declaração oficial, mas é o que a gente tem ouvido, e a gente vai chegar nesse número. A gente está trabalhando para realmente trazer coisas assertivas e verdadeiras, e por isso que a gente ainda não está falando de conversão, mas em termos de visibilidade a gente já consegue ter essa visão. Existe uma métrica que é legal que vocês saibam, que a gente está fundamentando no mercado, que é a venda influenciada, porque a gente está muito acostumado naquilo que o pessoal chama de last click. Então o cara clicou e comprou. Mas quando a gente fala sobre conteúdo e influenciadores, a venda influenciada é aquela que você viu um vídeo sobre isso, aí você ficou pensando, aí depois você fez uma outra procura. Então como que a gente conecta para conseguir fazer um KPI de venda influenciada é um dos desafios que a gente tem olhado bastante em cima disso, para conseguir bater o martelo e falar assim, putz, isso veio por causa de um conteúdo atrelado a um criador de conteúdo, a uma plataforma e assim por diante. Mas esse é um grande desafio, né? Mas chegaremos aí na conta do professor Pardal. Eu não vejo a hora de ter o modelo de atribuição pronto. Boa tarde, tudo bom? Tudo bem? Meu nome é Rafael, eu sou do time do influenciador chama Barone. Hoje, no lado do influenciador, que a gente já manda muito tráfego como afiliado para outras plataformas. Para a gente começar a postar nesse canal do Mercado Livre, como poderia ser? Teria que criar uma loja? Como que poderia funcionar isso? Boa. Hoje a gente tem dois
principais produtores de conteúdo na plataforma, os vendedores do Mercado Livre, mas a gente tem sim uma frente de criadores de conteúdo, ou eles chegam via as agências direto para nós, e aí eles entram no nosso pool de influenciadores e podem usar o canal, ou a gente pode fazer um cadastro específico para esse criador de conteúdo. E aí tem um formuláriozinho, assim, a gente ainda está começando, como o nosso foco é realmente trazer para as marcas e trazer para os vendedores, mas a gente vai começar uma frente com criadores, a gente pode se falar e aí a gente fala os próximos passos. Se alguém mais for de criação de conteúdo, eu vou estar aqui acabando, mas a gente vai ter uma frente onde a pessoa se inscreve para ter habilitar a possibilidade de subir vídeos, tá? Mas o Mercado Livre começou recentemente o modelo de afiliação lá, né? A gente até se inscreveu já. Ah, que legal! Então seria possível também, dependendo, colocar os links de afiliação ali dentro do próprio Mercado Livre? Por enquanto não. Dentro de Clips não vai ter nenhuma associação com afiliados, né? A principal função de afiliados, né, é fazer esse tráfego externo chegar dentro do Mercado Livre. Como em Clips o usuário já está dentro do Mercado Livre, não vai ter o link de afiliados, né? Hoje a plataforma permite que você suba o vídeo e associe com um produto. E aí não está permitido falar condições de venda, já estou entrando nas regras de moderação aqui, ó. Mas é porque o modelo é dinâmico, o vídeo fica disponível, né? Um dia você fala, mas custou só R$100, que bom, amanhã está 110, o consumidor vê o vídeo que fala que está 100, ele fica a pé da vida. Mas por enquanto a narrativa é só os produtos e não tem como associar com afiliados nesse momento em Clips. Como eu falei, é um começo de uma jornada de social commerce, afiliados, né, tem também começando isso. Eu não posso dar spoiler porque o time de afiliados tem um monte de novidade legal para acontecer. Mas que bom que vocês já afiliados, já vamos falar e eu dou um jeito de vocês terem acesso aí também. E tem uma coisa que é super legal, pessoal, que existe na transformação do mercado, que a gente provoca com que os influenciadores virem sellers, né? Eles são proprietários do conteúdo. E assim, aí você pensa, né? Em vez de você fazer necessariamente conteúdo para outra pessoa, faz o conteúdo para você, empreende em cima disso e monetiza como um todo. Então, acho que existe um movimento de criadores de conteúdo virarem sellers e sellers virarem criadores de conteúdo. Eu acho que quando essas duas coisas se casarem, a gente vai conseguir avançar muito nesse mercado. A gente tem vários cases na América Latina sobre os criadores de conteúdo virando vendedores, né? Tem uma loja no México que é de suplementos, que era de uma blogueira fitness, que lançou a linha dela de suplementos. Tem uma loja que, assim, em 24 horas acabou o estoque dela no Mercado Livre. Acabamos de fazer uma campanha na Argentina com o Bizarrap, de vender, na verdade foi na América Latina menos Brasil, que em 2, 3 horas acabou o boné do cara. Então, realmente, tem também esse movimento que eu acho que também é mais um canal para monetizar, né? O papel do criador e do influenciador. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Thiago da Brooksfield. É uma dúvida referente aos influenciadores, né? Hoje a gente não trabalha ainda. Mas qual que seria a melhor forma de trabalhar, seria a monetização deles, né? Eu vejo muitos oferecendo um cupom de 10%, ou alguns oferecem um cupom de valor. Em relação a retorno, assim, qual seria a melhor forma? Legal. Ó, eu recentemente fiz uma compra na Brooksfield, gastei muito dinheiro para ir no casamento. Poderia ter sido um influenciador e usado o cupom, porque teria economizado um bom dinheiro. Mas o modelo que as empresas usam com cupom, na verdade, pessoal, a gente chama isso de gancho de motivação de compra. Então, o cupom, ele serve para que a pessoa naquele momento tenha mais um fator para ir lá e fazer a conversão. Óbvio que isso também tem a ver com atribuição, para saber que aquela compra veio daquele criador, mas um influenciador com cupom jogado, sem ter uma estratégia de construção e aderência, ele é pouco efetivo. Então, eu fico imaginando que para que você consiga aplicar essa percepção de usar o influenciador com o cupom olhando para a performance, a gente tem que fazer um entendimento de aderência de marca, entender o que o público busca e da onde ele busca essa informação, para aí sim ter influenciadores que a gente sabe que vai gerar uma conversão e oferecer para eles um valor que faça com que as pessoas comprem na loja. E nem sempre precisa ser desconto, tá? Às vezes pode ser, cara, se você vier por um influenciador, você vai comprar lá um paletó e vai ganhar uma meia. Né? Você pode fazer combo de produto, você pode fazer modelos para você tirar do estoque coisas que estão paradas. Então tem vários formatos que a gente utiliza onde o cupom com desconto não é necessário, porque às vezes isso pode prejudicar a sua marca. Tem marca que não dá desconto. Então não vou usar o cupom do influenciador nesse ponto. Mas depois, se vocês quiserem conversar, a gente pode bater um papo e pensar exatamente nesse modelo. Mas utilizar o criador de conteúdo, principalmente para ir numa loja, fazer um teste de produto, vestir uma roupa, tal, ainda mais para esse segmento, é bem efetivo. A gente tem bastante case em relação a isso.
A Renata não trouxe cupom pra você ver, viu? Porque essa audiência é muito qualificada, eles não estão preocupados com isso, eles estão preocupados com o conteúdo. Eu acho que tem um ponto que você comentou, né, que acho que é esse negócio da marca. Tem categorias em varejo, né, marketplaces tem isso muito forte, que ter cupons contribui com a percepção de marca que quer ser construída. Se para sua marca falar que você é uma marca que dá vantagens e dá desconto não é importante, talvez é o que o Rafa comentou, talvez dar cupom não seja a melhor experiência. Talvez seja... Tem que pensar como que você pode atribuir as vendas, né, e trazer esse complemento com o criador de conteúdo para entender se ele está gerando performance. E eu acho que essa é uma coisa que o Rafa e a Squid podem te ajudar também, de como medir a performance desse criador. Mas se não é importante para a sua marca gerar essa percepção de preço baixo ou de vantagem, eu concordo com o Rafa que talvez não seja a melhor estratégia nesse momento. Eu posso falar como usuário, né? Uma coisa que me motivou a comprar lá é porque eu tinha que comprar e ajustar o paletó de um dia para o outro. Os caras fizeram Eles isso, fazem. foi a única loja que fez. Achei super legal. Ó, um call to action legal para trabalhar influenciadores. Boa. Muito. A pergunta é para os dois. E eu queria que vocês tentassem se colocar na posição das pessoas que estão aqui agora. Se vocês estivessem aqui, qual pergunta nós não exploramos aqui agora que vocês gostariam que alguém tivesse feito? O que vocês gostariam de saber? Deixa eu fazer uma pesquisa de data bolha aqui. Quem aqui é varejista? Quem aqui é de uma marca específica, pessoal de marca? E quem é influenciador, criador de conteúdo? Acho que a maioria é varejista, né? A maioria. Eu acho que... Não sei se é bem uma pergunta, mas eu posso... Acho que social commerce é uma estratégia importante e ela não é uma verdade só, assim como o marketing de influência tem suas nuances. Ela pode acontecer dentro de marketplaces, ela pode acontecer dentro do perfil social de cada uma das pessoas em outras redes sociais. Mas eu acho que o ponto mais importante do social commerce é realmente trazer um conteúdo genuíno e que coloque o consumidor no centro da narrativa, né? E o seu produto, como ele responde uma necessidade do seu cliente naquele momento de consumo. Então, acho que ads tem o seu momento, propaganda tem seu momento, construção de marca tem seu momento, mas o social commerce não é sobre isso. O social commerce é como você auxilia a jornada de compra do usuário, trazendo essa perspectiva genuína e esse diálogo genuíno. Então, se eu pudesse dar um conselho para marcas e varejistas, tomara que vocês também estejam no Mercado Livre e façam seus vídeos também, vende mesmo que não seja uma propaganda, mesmo que não seja uma peça publicitária. É realmente essa conexão que o social commerce permite e estando dentro agora eu vou fazer meu jabá, estando dentro do Mercado Livre, você já sabendo que o usuário está no momento de compra, que ele está buscando aquela categoria, que ele está com interesse naquela categoria ou numa categoria associada, né? O nosso algoritmo ele é muito otimizado para gerar discovery, então realmente usuários que usam clips compram em mais categorias e novas categorias comparados que ainda não aderiram à plataforma. Então, você pode ser descoberto, sua marca pode ser descoberta e isso gerar gerar o tráfego, gerar resultados, gerar seu crescimento. Mas lembre-se, qual é o momento do consumidor? Ele quer estar ali, ele vai entrar num botão para ficar vendo ads? Óbvio que ads faz parte do negócio, né? Mas ele não quer ver, ele quer ver realmente uma coisa genuína, uma coisa da sua marca, no sentido de prestação de serviço, né? Para ajudar ele a tomar a melhor decisão de compra. Se eu pudesse dar um conselho em relação a isso, seria usem filtro solar. Brincadeira, isso é muito Bial. Brincadeira, não é isso não. Seria o seguinte, cara, muitas marcas que conversam comigo hoje falam assim, Rafa, cara, mas marketing de influência é caro, é difícil, é complicado. Só que quando você vê hoje uma marca que faz isso muito bem, ela não conta pra ninguém, já perceberam? Tenta achar um case legal de marketing, ninguém conta. Porque ela é uma mídia que, ao ser otimizada, as pessoas não ficam falando sobre isso porque não querem que a mídia fique mais cara. Então, vários parceiros nossos que hoje estão atuando em cima disso, eles falam que eles gostariam de ter começado antes. Porque ao começar antes, até agora já teriam otimizado e hoje seria uma mídia hiper competitiva com Google, com Facebook, com outros modelos. Não que vai substituir, mas ela chega a ser competitiva por uma coisa que eu gosto muito, tá? Hoje, se o Google ou o Facebook gosta da marca de vocês, né, é capaz de ele cobrar até mais para vocês comprarem mídia. O influenciador é o contrário. Se ele gosta da marca, se ele é um usuário, ele vai cobrar menos porque ele quer estar presente. Então, ao longo do tempo, e a gente está há 9 anos no mercado na Squid, né, é possível ver que o custo de mídia com o influenciador ele fica menor, ele rentabiliza mais e ele começa a criar
modelos diferentes de trabalho no qual vocês podem explorar no dia a dia. Então, se vocês hoje não usam essa estratégia, poxa, comecem a usar, façam testes, procurem um parceiro, de preferência a gente, para executar isso para vocês, mas que vocês não deixem de explorar hoje uma mídia e modelos que estão muito em alta e que ainda existe um oceano azul muito bacana de ser trabalhado, para que consiga chegar numa maturidade, como no Mercado Livre hoje, de explorar esse formato que não fala sobre venda. Né? Não é jabá, é falar sobre o produto que eles têm e como isso muda, impacta e transforma a vida do usuário. Então era isso que eu queria trazer para vocês. 2 comentários para fechar sobre o que vocês estão falando. A gente não falou sobre comunidades, que daria um outro painel para falar sobre isso, que é super importante. As pessoas querem fazer parte de alguma coisa, é o senso de pertencimento. O influenciador, o criador, faz parte disso, ele é um porta-voz da marca, do produto, para começar a puxar esse senso de comunidade, e a gente, como consumidor, quer fazer parte dessas comunidades. Estar atrelado a uma marca, ao valor da marca, é basicamente isso, estar atrelado a esse senso de pertencimento à comunidade. Esse é o primeiro comentário. O segundo é, nós estamos cada vez mais observando que o social commerce, ou as plataformas de social, estão virando commerce, estão transacionando, e os e-commerce estão virando social. Elas precisam também aproximar, fazer com que essa experiência de compra seja mais fluida, mais interessante do que aquela simples descrição de um produto, uma imagem de um produto. Tem que ser mais impactante, mais engajadora. Eu acho que é isso, pessoal. Muito obrigado. Perfeito. Muito bom. Aí. Mais uma? Opa! Boa, isso aí, hein? Por mim, eu fico aqui. Vamos atrapalhar o próximo painel. Isso aí. Vamos lá, só para finalizar. Eu tenho uma marca própria de suplementos alimentares e trabalho em torno de 70, 80 nano-influenciadores. São pequenos, por causa da verba inicial. E nesse meio tempo de vendas diretas através do cupom, a gente consegue metrificar dessa forma. A outra forma seria o UTM, mas aconteceu justamente isso que tu estava falando, que era a pessoa ir lá, entrar, olhar, mas às vezes até na hora da compra, 3, 4, 5 dias depois, não utilizar o cupom do influencer e eu entrar em contato, perguntar para onde ela viu, viu através do Instagram da fulana, né? E não utilizou o cupom dela, porque certo, não lembrava, né? Tem alguma forma de eu metrificar isso? E eu queria fazer outra pergunta já. Que tipo de estratégia eu poderia estar utilizando? Porque financeiramente, olhando o que é investindo e o retorno que vem através de cupons, não é válido. Mas no final do ecossistema total, a conta fecha. Boa. Exato. Vai lá, Rafa. Eu vou dar 2 dicas. A primeira é, abra lá um Mercado Livre, coloque os Você tem loja no conteúdos. Meli? Já, Ah, então vamos cadastrar seus criadores para eles começarem a subir vídeo lá para você já vender. subi 5 vídeos, todos eles dentro dos padrões bloqueados, eu desisti. Mas eu, Não. eu marquei aqui para subir de Bem, novo. a gente fala depois. Vai subir de novo. E o segundo é o seguinte, o trabalho com esses nano-influenciadores, ele é muito legal, mas se a gente... Porque assim, por que na venda direta talvez não faça sentido, mas no ecossistema faça? Porque ele consegue entregar valor em toda a jornada. Minha primeira dica é muito legal se você puder ter uma plataforma como a nossa que consegue metrificar esse conteúdo para você começar a entender sobre o que está mexendo o ponteiro de cada coisa. Acho que esse é um primeiro ponto. Então, conseguir metrificar esses 80 influenciadores vai te ensinar quem está funcionando e quem não está. Porque uma vez a gente fez uma ativação com um cliente nosso, e é um cliente de bens de consumo gigantesco. A gente mandou 3 mil produtos para influenciadores, sem pagar cachê, versus um pool pagando cachê de 30 influenciadores. Então, 3 mil versus 30. E os 30 influenciadores pagando cachê performaram muito melhor do que 3 mil mandando produto. E o custo de produto de 3 mil produtos era muito maior do que o pagamento de cachê aqui desse lado. Então, dependendo do modelo, tem cara que apesar de trazer uma visibilidade legal ou ser um cara bacana, não vale o produto que está mandando. Então, essa metrificação é um primeiro ponto. O segundo ponto que você também pode trabalhar é, em vez de fazer venda direta, jogar esse tráfego para uma comunidade dentro de um WhatsApp, dentro de um Telegram, dentro de um grupo no próprio Facebook, onde você vai trabalhar aquela galera para que, a partir disso, gere venda da comunidade. Então você tem a metrificação direta do cupom, mas você também tem a metrificação via comunidade. Quando você aborda a pessoa e pergunta, mas onde você viu a vídeo de uma influenciadora? Esse é um comportamento de comunidade, que se essa pessoa estiver em contato com outras pessoas que são seus consumidores, a gente tem dados que provam que matematicamente gera mais venda. Então ter 2 pessoas numa mesma comunidade que compram no mesmo lugar, quando uma compra e reforça isso, essa outra lembra de fazer compra também. Então, seria muito legal você pegar esse modelo de influência e começar a trabalhar um modelo de comunidade. E aí, alguns exemplos de marcas que você pode olhar, que a gente chama de community-based, então, baseado em comunidade, é a Salve. A Salve é uma marca que nasceu de uma comunidade.
E quando você fala de suplementação, bem-estar e health, conversa muito com essa visão. Então seria trabalhar muito mais essa visão de influência por grupos, né? Entender se a galera que está trabalhando realmente traz um retorno em alcance, engajamento, mídia e até em transição de base para o seu Instagram, acabar fazendo essa relevância e também fazer captura de não necessariamente vendas, mas talvez de lead, não sei se você trabalha com isso. Então, em vez do cara ir para compra, ele vai para uma trilha de conteúdo, aonde a partir dessa trilha de conteúdo você monetiza. Porque entre a pessoa querer comprar, colocar o cartão e ter vontade, é um caminho muito longo. Então, às vezes, em alguns modelos, a venda direta, ela fica muito desqualificada por causa disso. Mas depois a gente pode bater um papo e eu explicar um pouquinho mais, não sei se você requer. Se eu puder contribuir, não é tanto com a minha experiência no Mercado Livre, mas em outras cadeiras e outras empresas que eu sentei, que se você não tem acesso a dados e ferramentas que te ajudam a metrificar, né, tipo um modelo de atribuição, fazer alguma coisa pré e pós ajuda muito. Então, o que você poderia fazer, não sei se é factível para o seu negócio, tá? Então, isolar uma região e para essa região a gente não faz essa estratégia em específico e eu comparo o resultado das que eu estou fazendo ação com o resultado das que eu não estou fazendo ação. Então, pensar como você pode ter um grupo ou um espaço ou uma região ou algum produto que você usa como controle para você não ter que apagar tudo ou sacrificar uma parte da sua estratégia para poder saber exatamente no que ela está trazendo o resultado. Então, pode ser um começo você ter um caso controle e, assim, isso é muito comum para a inteligência artificial. Então, para realmente entender incrementalidade. Então, eu vou mandar uma push para um grupo, eu não mando, para outro eu mando para eu saber se esse resultado ele já viria organicamente ou se... Aí eu comparo, né? Se o grupo controle comprou e o grupo que eu mandei a push comprou, não foi a push que vendeu. Tipo, num estado utilizaria influenciadores, no outro só anúncio, né? Exato. E nesse Isso. anúncio mais influenciadores. Se você tem uma compra regionalizada e esses influenciadores são bem regionalizados, pode ser uma alternativa. Mas agora eu pensei no outro modelo de negócio, que é consultoria para ensinar as pessoas a subirem vídeo no Mercado Livre. Ah, tá, ó, já vamos conversar aí também, já vai. Essa é a hora que a gente não tem vontade de acabar, né? Ah, pois é. Mas já tá olhando aqui pra mim assim, Diego, vai começar a próxima. Não vamos atrapalhar, Não é? não. Não, que eu não aguento mais ouvir minha voz, gente. Não sei como vocês estão aguentando, gente. Eu preciso tirar isso da minha cabeça. Pessoal, muitíssimo obrigado por vocês estarem aqui. Espero que a gente tenha agregado de alguma forma com o conteúdo. Queria agradecer você também, Rê, por estar aqui, aceitar o convite. Rafa, super parceiro também. Vários insights que vocês puderam compartilhar. Aprendi muito aqui. Muito bom. Que Muito bom. obrigado. Eu também agradeço também. Obrigada pelas perguntas, pelo espaço. Estou muito feliz. Obrigadão. Tá bom. Valeu. Obrigado, pessoal. Obrigada.